Nos anos 80 e 90, Eddie Murphy era uma grande estrela, talvez até mesmo uma superestrela. Ele recebia entre 15 e 20 milhões de dólares por papéis principais. Ele foi o primeiro ator negro a atrair multidões de cidadãos brancos americanos para os cinemas. No entanto, no final dos anos 90, algo deu errado para Eddie Murphy. Primeiro, o negociador não atendeu às expectativas. Depois disso, Santo Homem afundou nas bilheteiras, Dr. Dolittle 2 teve um desempenho mediano, e a comédia de ação É Hora do Show fracassou estrondosamente. E em 2002, a carreira de Eddie Murphy sofreu um golpe do qual ele nunca se recuperaria. Vamos lá! O filme de ficção científica Pluto Nash foi concebido no meio dos anos 80, mas enfrentou dificuldades para entrar em produção por várias razões. No início dos anos 90, o filme estava perto de finalmente se tornar realidade quando Sylvester Stallone se interessou pelo roteiro. Todavia, após algum tempo de envolvimento no projeto, Stallone optou por fazer risco total. Sem uma grande estrela à vista, fazer uma comédia cara era arriscado, e o filme foi mais uma vez adiado. Tudo mudou no final dos anos 90, quando Eddie Murphy entrou em cena, e finalmente o filme conseguiu o financiamento necessário para avançar. Devido ao longo período de produção e à incerteza associada ao filme Pluto Nash, muitas atrizes recusaram o papel principal, mesmo com altas ofertas de salário. Jennifer Lopez foi uma delas, com uma oferta de 15 milhões de dólares. Halle Berry também recebeu uma oferta recorde para ela na época, no valor de 5 milhões de dólares. Entretanto, ambas as atrizes optaram por não participar do projeto, apesar das tentativas de persuasão. Como resultado, o papel principal feminino foi entregue a Rosário Dawson, que naquele momento tinha apenas alguns filmes independentes em seu currículo. Os escândalos e brigas no set de filmagens de Pluto Nash eram bastante comuns. Isso frequentemente ocorre em filmes que envolvem uma grande estrela e um diretor desconhecido. Ron Underwood, que dirigiu o filme, não era um novato em Hollywood, mas tinha apenas alguns projetos em seu currículo, incluindo O Ataque dos Vermes Malditos e o mal-sucedido Poderoso Joe. Portanto, a principal figura no set de filmagens era Eddie Murphy. Underwood muitas vezes apelou para os produtores e o estúdio, mas eles não tinham influência sobre Eddie Murphy. Assim, o diretor continuou a enfrentar conflitos com Murphy, que mudava o roteiro praticamente todos os dias. O ator vinha para as filmagens com suas próprias ideias e insistia em trabalhar nelas, em vez de seguir o roteiro original. No dia seguinte, Murphy muitas vezes fazia o diretor refilmar tudo o que havia sido filmado de acordo com suas sugestões no dia anterior. Com esse tipo de abordagem, naturalmente, o filme não conseguiu cumprir o cronograma inicial, e o orçamento já enorme da comédia ultrapassou a marca de 100 milhões de dólares até o final das filmagens. Após a conclusão das filmagens, Ron Underwood se afastou imediatamente do projeto e não esteve envolvido na edição do material filmado. Quando a Castle Rock Entertainment recebeu a edição final de um filme de 100 milhões de dólares, toda a sua gestão ficou chocada. De acordo com relatos de pessoas que viram a primeira versão do filme, parecia ser uma coleção totalmente sem sentido de clipes que duravam 3 horas. Alec Baldwin, que desempenhou um dos papéis no filme, imediatamente exigiu que seu nome fosse removido dos créditos. No entanto, como tal reviravolta no contrato só poderia ser feita mediante o pagamento de 4 milhões de dólares que ele havia recebido por sua participação, Alec Baldwin ficou um pouco mais tranquilo e orgulhosamente se afastou, recusando-se a participar da campanha de marketing do filme. Para salvar a situação, o editor de filmes e vencedor do Oscar Alan Haim, responsável por A Outra História Americana e O Diário de uma Paixão, foi chamado. Depois de trabalhar com o material por algum tempo, Haim informou ao estúdio que Pluto Nash precisava de uma nova abertura, um novo final e várias outras alterações no meio do filme. Os chefes do estúdio ficaram chocados. Estavam sendo convidados a gastar mais 20 milhões de dólares em um fracasso de bilheteria já óbvio. Após reflexão, eles se recusaram a financiar tal empreendimento e colocaram o filme na prateleira. Eddie Murphy decidiu tirar o filme da prateleira, concordando em financiar as obras adicionais no filme sob suas condições. Os chefes do estúdio deram a ele todo o material e concordaram com suas demandas em relação à edição do filme. Eles optaram por não contratar um novo diretor, e Murphy dirigiu pessoalmente todas as novas cenas que foram incluídas no filme.
Somente 2 anos após o término das filmagens principais, Pluto Nash finalmente chegou aos cinemas americanos. O fracasso foi estrondoso. Com um orçamento superior a 100 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 7 milhões de dólares nas bilheteiras. Com esse desempenho, Pluto Nash ocupou o honroso segundo lugar na lista de filmes mais fracassados da história de Hollywood, logo atrás de A Ilha da Garganta Cortada, lançado em 1995. Em 2004, ele foi empurrado do segundo lugar por O Álamo. E um pouco mais tarde, John Carter entrou em cena, empurrando Pluto Nash para o final do top 5. Eddie Murphy seguiu o exemplo de Alec Baldwin e também não se envolveu na promoção do filme. Mais tarde, ele contaria aos jornalistas que aceitou o papel no filme apenas pelos 20 milhões de dólares que lhe ofereceram. Isso soa um pouco estranho, dado que informações oficiais amplamente conhecidas indicam que ele gastou seu próprio dinheiro nas refilmagens. De qualquer forma, o estúdio Castle Rock, que já produziu Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre, faliu imediatamente, e Eddie Murphy deixou de ser uma grande estrela. O diretor Ron Underwood se afundou na televisão e dirigiu muitos episódios de séries como Castle e Agentes da S.H.I.E.L.D. Pluto Nash recebeu 4 indicações ao Framboesa de Ouro em 2003 e, em 2005, na cerimônia do Jubileu, foi indicado na categoria de Pior Comédia dos últimos 25 anos pela Framboesa de Ouro. No entanto, o filme não venceu em nenhuma categoria. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.